Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, todas as irmãs. Hoje, dia 21 de fevereiro, domingo do Senhor, estamos juntos para a Escola Bíblica Dominical. Estaremos hoje estudando a lição número 7, cujo título é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Certamente o Senhor nos ensinará muitas coisas em relação ao nosso culto a Ele. Então, que você possa chamar a sua família, pegar a sua Bíblia, a sua revista e abrir a sua mente, o seu coração, para que juntos possamos estudar mais uma porção da palavra do Senhor, algo acerca do seu reino, algo acerca da nossa liturgia cultica. E muito certamente o Senhor nos instruirá a adorá-lo em espírito e em verdade, a adorá-lo corretamente, seja no lugar onde Ele nos enviar, onde estivermos. Por isso, nessa manhã, desde já, oremos ao Senhor, agradecendo essa grande oportunidade que Ele está dando a cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, de coração por essa manhã, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de escola bíblica dominical. Te agradecemos pela sua palavra que nos instrui, que nos direciona a um caminho correto de adoração, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar desta aula, me usa como o Senhor desejar e que juntos possamos crescer para a graça e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de fazermos a leitura bíblica em classe, estaremos agora louvando e adorando ao Senhor com um belíssimo hino da harpa cristã, número 124, Adoração. Louve e adore ao Senhor com a irmã Débora. Grande, mas submerso, o meu domingo.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que em todo tempo e em todo dia possamos adorar e louvar o nosso Deus. Te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ou a sua revista na lição número 7. Estaremos fazendo a leitura segundo a tradução da NVT. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disseram. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez. Percebemos nesse texto, que Paulo ele dá várias orientações à igreja em Corinto. E logo no início ele diz exatamente quando vocês se reunirem, ou seja, no momento onde os cristãos estão em comunhão, no mesmo local. E ali haverá cântico, ali haverá ensino, ali haverá revelação, ali haverá dons do Espírito Santo sendo manifestos, mas tudo precisa ser feito com ordem e com decência, para que todos possam ser instruídos, para que todos possam ser encorajados. Ninguém pode falar juntamente com ninguém. Então ele começa, a instruir aos cristãos daquela igreja e a nós, a palavra do Senhor ela é totalmente atual, a termos o nosso momento de culto, um momento equilibrado, sem confusão, aonde o Espírito Santo de Deus vai tomando lugar, vai tomando as nossas vidas, vai nos direcionando a uma adoração que agrade ao nosso Deus. Então, na lição de hoje, cujo título vimos, fala a respeito do culto ao Senhor, um culto que precisa ser com liberdade e reverência, tem algumas perguntas que podem passar pela nossa cabeça e às vezes a gente não tem nem a resposta. Por exemplo, como definir culto? Como que definiríamos essa expressão, culto? Como definir adoração? Será que há uma forma litúrgica de adoração estabelecida no Novo Testamento? Nós acabamos de ler um texto muito importante de Paulo à igreja de Corinto, mas será que existem outros textos que vão poder nos direcionar a uma forma, a uma estrutura litúrgica de adoração? Quais seriam então os elementos litúrgicos fundamentais presentes no culto ao Senhor? Existem elementos básicos, existem elementos essenciais da adoração. Existem elementos onde, quando a igreja se reúne, não pode faltar de jeito nenhum, porque senão a gente não pode caracterizar aquilo como um culto. Como definir uma liturgia de culto pentecostal? Já que nós estamos falando de pentecostalismo, e de toda uma estrutura do pentecostalismo que precisa ser respeitada, nós, como pentecostais, nós precisamos saber e viver o culto pentecostal. Como definir liberdade e reverência quanto ao culto prestado ao Senhor? O que seria então essa liberdade? Como podemos dimensionar essa liberdade? E o que seria reverência na casa do Senhor?
Quem seria então o centro do culto pentecostal? E como expressamos então a nossa adoração? Então, são perguntas que ao longo da lição nós vamos responder, né, estudando em 3 tópicos. Mas, para começar, gostaríamos que tivéssemos em mente uma passagem muito interessante que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, né? Eu coloquei aqui somente o versículo 24, mas esse texto é um texto muito interessante, muito valioso para estudarmos acerca da adoração. Diz assim o versículo 24: Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui nós já temos um resumo, né, bem assim, fácil de compreender. São palavras do Senhor, e o Senhor está dizendo que Deus é espírito. Então, para que a nossa adoração chegue ao trono de Deus de uma forma suave e agradável, para que Ele receba a nossa adoração, nós precisamos estar conectados com Ele através do nosso espírito. Então, toda adoração, ela é espiritual. E toda adoração, ela não é mascarada, mas ela é verdadeira. Ela pronuncia através do nosso ser, do movimento do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, ou seja, de todo o envolvimento do nosso ser, proclamando uma verdade. Nós adoramos em verdade. Nós adoramos em verdade porque nós sabemos quem é aquele que estamos adorando. E essa passagem é uma passagem onde Jesus ele se encontra, ele estava vindo cansado de uma viagem, ele se encontra num poço chamado Poço de Jacó com uma mulher samaritana. E ali Jesus responde aos questionamentos daquela mulher sobre qual seria então o lugar em que se deveria adorar a Deus. Por que essa pergunta? Porque os samaritanos, eles eram israelitas, mas eles eram israelitas misturados com povos estrangeiros. Lembrar que Samaria era a capital do Reino do Norte, né? Enquanto Israel era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E a capital de Samaria ela foi destruída em 722 com a tomada dos assírios. E o povo foi disperso, os poucos que sobraram foram dispersos e eles passaram a ser considerado um povo misturado. E essa mistura ela veio também a atingir a vida religiosa dos samaritanos. Eles fizeram um templo no Monte Gerizim. Ali se tornou o local de adoração dos samaritanos, enquanto dos judeus israelitas era em Jerusalém. E também eles adotaram o Pentateuco, hoje conhecido como Pentateuco samaritano, como palavra e escritura sagrada. Então a gente percebe algumas diferenças, né, entre os judeus e os samaritanos, e essa mulher, como samaritana, estava ali junto a Jesus e queria saber o local aonde ela deveria adorar. E a resposta de Jesus foi uma resposta surpreendente, porque ele fala que em qualquer lugar, desde que o adorador seja sincero. Por quê? Porque mais vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que ele responde àquela mulher é que, sem dúvida alguma,
o estado do adorador, o coração do adorador, a mente do adorador importava mais do que o local de adoração. Então, o que seria culto? O que seria adoração? O termo culto tem por origem um termo latino, colere. É um termo agrícola que significa cultivar. E é muito interessante a gente imaginar que quando estamos diante do Senhor, prestando a Ele um culto, nós estamos ali como um agricultor diante de uma terra. E esse termo, colere, ele é muito rico. Ele é muito rico porque ele expressa exatamente essa relação entre o agricultor e a terra, ou seja, uma relação de dependência mútua, de dar e receber. E se formos parar e imaginarmos o nosso culto, nosso momento de culto é exatamente esse. É um momento de entrega, onde nós damos tudo ao Senhor e depois recebemos dele uma porção que vem do alto. Então, o Novo Testamento ele não usa, esse termo específico, colere, mas usa diversos outros termos para se referir a culto, sendo que a maioria deles possui significados diferentes. Por exemplo, os mais comuns são proskinel e latreia. Então, que possuem ambos o mesmo mais ou menos significado, que é serviço, que é adoração. Leamos esses textos, porque nesses textos essas palavras se apresentam. Romanos 9, 4. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Então aqui fala acerca do privilégio de poder adorar ao Senhor. Romanos 12, 1 também nos diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que nos convida a nos entregarmos plenamente no momento de adoração. Ou seja, diferente dos povos pagãos, onde sacrificavam pessoas, homens, crianças, mulheres, o que o Senhor está falando conosco é que o nosso sacrifício ele precisa ser santo, ser vivo, para que a gente preste ao Senhor um culto racional. A gente preste ao Senhor uma adoração aonde Ele considere agradável. Então, essa entrega, Paulo está falando aqui aos Romanos, que é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, se você sai da sua casa, se eu saio da minha casa, ou então se eu vou ao meu quarto e quero ali adorar o Senhor, quero ali me entregar, se eu vou me congregar à igreja em comunhão e quero adorar o Senhor na casa do Senhor, eu preciso desde já estar com o meu coração, com a minha mente inclinada a essa adoração, inclinada a ter com o Senhor essa forma de dependência, de cultivo, onde o Senhor vai trabalhar na minha vida. E Hebreus 9:1 também fala acerca dessa adoração, que é a primeira aliança, tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. O autor do livro de Hebreus, ele nesse capítulo ele faz uma comparação através do sacerdócio real de Cristo
e o sacerdócio do Antigo Testamento, através das formas de adoração do Antigo Testamento e através a adoração que deveria ser feita agora, quando o véu se rasga e nós temos direto acesso ao Pai através do Filho. Então, hoje, nós podemos nos considerar livres. Hoje, nós temos essa liberdade de ir até a casa do Senhor e prestar culto a Ele. Porque o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Senhor. Então, é de uma grandiosidade, é de uma perfeição tão grande esse momento, que nós precisamos muitas vezes parar e refletir a forma de adoração que estamos fazendo. De que maneira que nós estamos diante do Senhor prestando culto. Porque a tecnologia ela veio e ela veio para mexer com a nossa vida. Ela nos proporciona muitas coisas boas, mas também tira de nós, às vezes, né, esse momento de adoração. Único, verdadeiro, essa entrega. Por quê? Porque muitos, às vezes, estão preocupados com o celular que toca. Muitos não levam a Bíblia, a casa do Senhor, leva o celular e dele fica dependente. Quando, na verdade, o Senhor quer que quando a gente pise na casa do Senhor, entenda que ali é um lugar santo. Entenda que a glória de Deus está ali. Entenda que nada, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de atrapalho possa nos tirar dessa sintonia de entrega e de receber. Porque nós vamos receber algo novo da parte de Deus. Quando vamos à casa dele, a gente se entrega por completo. Glória a Deus por isso. Mas também recebemos coisas maravilhosas do Senhor. Recebemos cura, recebemos transformação, recebemos fé, a nossa fé ampliada através da palavra. Recebemos alimento, somos fortalecidos, manifestamos os dons. Então, o culto do Senhor precisa ser pleno e nada, nem ninguém pode nos atrapalhar. Sendo assim, culto é o nosso momento de cultivar um relacionamento com o Senhor, aleluia. Entregando todo o nosso ser e recebendo do Senhor todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. É o nosso momento de adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo. É levantar as mãos, é cantar louvores, é chorar na presença de Deus, é se alegrar na presença de Deus, é deixar diante dele todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que pesa. Esse é o momento de adoração, esse é o momento de prestar culto, esse é o momento de se esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Senhor. Sendo assim, não há diferença entre prostrar-se e adorar. Não há diferença entre servir e adorar. O verbo proskinel, que significa prestar homenagem, adorar, ele aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento, assim como também o verbo latreu, que significa serviço, adoração, ou seja, prestar culto ou reverência ao Deus Trino. O capítulo 14 de 1 Coríntios que lemos, parte dele, ele apresenta algumas indicações de como organizar o culto, como lemos. Mas o Novo Testamento ele não apresenta um manual de liturgia cultica. O cristianismo ele não tem o objetivo de padronizar a forma de cultuar o Senhor, pois cada cultura, cada povo e etnia adora o Senhor com a sua própria tradição. Vemos aqui ao lado um momento de adoração das crianças
né? É um trabalho missionário feito pela Assembleia de Deus de Alagoas, a missionária Josiane Ferreira, e ela foi até Moçambique, ali anuncia a palavra do Senhor, e ao ler esse artigo, você percebe claramente que o Senhor leva os missionários aonde quer que o Senhor deseja para mudar a mente daquela pessoa em relação à salvação, para que todos eles compreendam que a vida eterna vem através de Jesus Cristo e toda adoração deve ser dada a Ele. Então esse momento é um momento de adoração das crianças e certamente com instrumentos diferentes, uma língua diferente, com os costumes diferentes, mas estão adorando ao Senhor. Então o cristianismo ele não veio para padronizar a forma, né? Porque cada povo, cada etnia tem a sua cultura. Mas todo cristão deve celebrar e adorar o Senhor com liberdade, porque ele é livre das algemas do pecado. E através do sangue remidor de Jesus Cristo, nós nos tornamos livres. Então, toda a nossa adoração, ela deve remeter a essa liberdade. Todas as vezes que estivermos adorando ao Senhor, na nossa mente precisa estar ligada à mente do Senhor, no sentido de que eu posso adorar o Senhor com liberdade. Hoje eu sou livre do pecado que me aprisionava. E aqui eu estou celebrando essa liberdade e adorando ao Senhor. O cristianismo ele apresenta, desde o cerimonialismo das igrejas católicas romanas, ortodoxas, até mesmo um modelo simples da estrutura cultica dos protestantes pentecostais. Algumas denominações apresentam uma estrutura cultica bem fechada, bem tradicional, enquanto outras apresentam uma estrutura muito simples, né, onde os elementos culticos vão estar ali presentes. Não se deve associar, portanto, o rigor dos cultos judaicos com os vários cultos cristãos e nem engessar, né, o ritual cristão em nossos templos. Lembrando que toda liberdade em Cristo para adorar o Senhor tem limites, né? E por isso cultuar a Deus deve ser feito com toda reverência. Nós percebemos que o neopentecostalismo, quando veio, quis rasgar um pouco, né, essa estrutura cultica e acrescentar elementos onde dificulta e muito, né, o equilíbrio do culto nos templos, onde percebemos uma tentativa de ordem, mas que acaba causando uma certa desordem, porque você quer adorar o Senhor, mas todos estão adorando ao mesmo tempo, falando ao mesmo tempo, e indo exatamente contrário à palavra que Paulo, né, escreve à igreja em Corinto. E fechando esse primeiro tópico, que falamos do culto pentecostal, liberdade e reverência, aqui também está uma reportagem, um artigo que fala acerca da resistência de um pastor na China. Ou seja, a imagem anterior foi em Moçambique, aqui nós vemos um momento, né, de louvor, de culto, de adoração em uma igreja na China. Nós sabemos que a China é um país comunista, é um país que persegue muitos cristãos e ele simplesmente resiste à ordem de fechar aquela igreja. Então ele coloca a igreja toda em oração e algo muito interessante que ele fala é que Deus concede o direito de adorar. Então é Deus que nos concede, através de Jesus Cristo, esse direito. E o pastor Ezequiel Soares, né, na revista, no livro
base dessa lição, ele diz que a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Então, pensarmos que uma igreja está sendo perseguida a fechar as suas portas e tirar o direito de adoração, e o pastor chega e fala que quem concede esse direito de adoração é o meu Deus. E esse direito de adoração é, sem dúvida alguma, o momento mais sublime da nossa vida. É um momento onde a gente se rasga. É um momento onde a gente não consegue ter máscaras. É um momento onde a gente se entrega. Que nós possamos, enquanto Igreja do Senhor, a partir desse conhecimento da aula de hoje, a partir da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que a gente possa, a cada momento da nossa vida, onde formos adorar o Senhor, que a gente possa mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito, tirar tudo aquilo que impede que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Tópico 2. O centro do culto pentecostal. A nossa adoração, ela exalta a majestade divina. Por isso que quando adoramos ao Senhor, nós declaramos quem Ele é, quem Ele representa para nós. Então Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é o nosso amor, Ele é o nosso Pai, Ele é tudo para nós. E é nesse momento de adoração que a gente declara isso com os nossos lábios. Nós não vamos à casa do Senhor somente para ouvir. Nós vamos à casa do Senhor para que todos os nossos sentidos, estejam ligados a Ele. Entregamos a Ele todo o nosso ser. E por isso, por essa adoração, declarar a majestade do Senhor, ela deve ser decente e com ordem. No culto, nós dialogamos o tempo todo com o Senhor, e é um momento de conexão nosso com o céu. Então é quando o nosso eu é totalmente diminuído para que Deus possa crescer em nós. Então é necessário que todo o nosso eu esteja submisso ao Senhor para que isso aconteça. Toda a igreja deve se reunir em torno do nome de Cristo, porque Ele é o centro do culto. Cristo como Senhor da nossa vida, Cristo como Salvador da nossa vida. Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o centro da mensagem anunciada no púlpito. Então, o momento onde paramos para ouvir a palavra do Senhor é o momento quando Deus começa a trabalhar e devolver. É o momento de receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer nos entregar. Aleluia. Filipenses 3:3 nos diz: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Nós não prestamos adoração ao Senhor porque somos bons. Nós não prestamos adoração ao Senhor por nós mesmos. O Espírito Santo de Deus que está em nós nos impulsiona a adorar o Senhor. É através do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus está em nós e nos leva a esse momento glorioso de adoração. Quando lemos a passagem de 1 Coríntios 14, no versículo 26 diz: quando vos ajuntais, ou seja, quando a igreja está junta no mesmo local, todos os elementos do culto pentecostal precisam estar presentes. Então ali nós vamos ter oração, nós vamos ter cânticos,
nós vamos ter leitura e explanação da palavra de Deus, nós vamos ter oferta, vamos ter manifestação dos dons espirituais, vamos ter testemunho. Isso tudo de uma forma espontânea, uma forma reverente, uma forma equilibrada, onde toda adoração seja dada somente ao Senhor. Na oração, adoramos ao Senhor. Nos cânticos, adoramos ao Senhor. Na leitura e explanação da palavra de Deus, é o Senhor que está presente falando ao seu povo, a glória dele. A oferta é para adorar o Senhor, é tudo para o Senhor. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, ou seja, em espírito e em verdade. Quando você vai à casa do Senhor, o Senhor busca em você, busca em mim uma adoração verdadeira, uma adoração onde Ele possa ver verdade, ver o Espírito Santo de Deus em nós. Tópico 3. Como se expressa a liturgia em nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas pentecostais assembleianas, elas são diversificadas. Nós temos os cultos públicos, alguns chamados de culto da família, culto de oração, outro culto de estudo, ou ensino, ou doutrina. Mas em todos eles a adoração é cristocêntrica, mantendo sempre os elementos culticos, permitindo que cada um adore com liberdade ao Senhor. Vale lembrar que nós estamos em um momento de pandemia, onde os cultos estão sendo celebrados pela internet. Então nós não temos, por exemplo, o nosso momento de dízimos e ofertas, mas isso não impede de você depositar, fazer uma transferência, depositar na conta da igreja a sua oferta ao Senhor. Porque sabemos que a nossa igreja em particular, a Assembleia de Deus em Caraí, ela vive dos dízimos e ofertas dos irmãos. O templo ele é mantido, né, de forma organizada, bonita, com esse valor. Então, apesar de não estarmos na estrutura do templo, os nossos cultos estão sendo online. Então, nós temos oração, nós temos louvor, nós temos explanação da palavra, nós temos clamor ao Senhor, nós temos manifestação de adoração ao Senhor, às vezes escrevendo, né, às vezes compartilhando o que sentimos. Então, assim, de fato temos vivido essa dificuldade, né, de não estar mais presente, mas quando os cultos aconteciam de forma presencial, todos os elementos culticos estavam presentes, dando oportunidade para dar um testemunho, para edificar a igreja, para fazer a igreja adorar ainda mais ao Senhor. Mas lembrando sempre que, mesmo que os cultos públicos sejam apresentados de uma outra maneira, todos eles são cristocêntricos. Testemunhos de cura, de libertação, também são grandes oportunidades para testificar a fé baseada nas Escrituras, edificando e fortalecendo a igreja. As características apresentadas em 1 Coríntios 14, 26 encontram-se presentes em nossos cultos. Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Sendo assim, toda a igreja guiada pela ação do Espírito Santo. Reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Senhor. Ou seja, todos ali, naquele templo, naquele lugar de adoração, estão ali com o mesmo propósito. Glorificando-o coletivamente, fortalecendo elos de comunhão uns com os outros, e essa é a grande importância da igreja do Senhor, né? De estar juntos, de estar reunidos com o mesmo propósito.
além de vivenciarmos o despertamento, além de vivenciarmos a exortação e a edificação como igreja do Senhor. A glória em tudo que vamos fazer, não importa se cantando, se orando, se lendo uma passagem, leitura inicial, lendo um salmo, dando um testemunho, a glória em tudo aquilo que fizermos é do Senhor. 1 Pedro 4,11 nos diz: você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Com isso, irmãos, entendemos que os nossos cultos, precisam ser cristocêntricos e não antropocêntricos. Não é o homem que se encontra no centro das coisas. Não é o homem que vai ler o versículo que precisa chamar atenção. Não é o homem que canta, que tem a belíssima voz que precisa chamar atenção. Tudo é para a glória do nosso Deus. E termina essa lição maravilhosa, onde Deus falou tanto ao meu coração, e creio que ao seu coração também, com essa porção do Salmo 96 que nos diz: ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso, deem ao Senhor a glória que seu nome merece, tragam ofertas e entre em seus átrios ou pátios, adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que nós possamos reconhecer que o nosso Deus é forte, é glorioso, que nós possamos dar ao Senhor a glória que o nome dele merece, que nós possamos levar ofertas de amor ao Senhor, para a casa do Senhor, que nós possamos entrar em seus pátios, em seus átrios e declarar com hinos de louvores o quanto nós o amamos, que nós possamos adorar o Senhor em todo o seu esplendor, diante de uma forma que toda a terra trema diante dele. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, que nós possamos ser verdadeiros adoradores que o Senhor procura, que Ele possa achar em cada um de nós. Oremos, queridos. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, nós te rendemos graças pela beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. Glórias te damos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Nessa manhã, Pai amado, quando aprendemos mais acerca da adoração, nós percebemos o quanto é importante sabermos como te adorar, Senhor. Te buscar, Senhor. Esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor possa crescer em nós. Por isso, nessa manhã, vasculhe o nosso ser, arranque de nós tudo que não procede de Ti, Senhor, e nos enche do Teu Espírito, Senhor. Pai amado, Pai querido, como igreja do Senhor que somos, Senhor, que o Senhor possa nos avivar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, Senhor, crescer em nós, meu Deus, a tal ponto de entendermos, Senhor, o que é verdadeiramente viver uma vida contigo, cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa manhã, toma nossa casa, toma nossa família, toma nossa vida, Senhor.
Toma nosso ministério, nosso trabalho, Senhor, nossos filhos, Senhor. Toma, ó Deus amado, tudo que temos, Senhor, porque sabemos que tudo o que temos veio de Ti, Senhor. É bênção que o Senhor nos entrega, Pai. Por isso, nessa manhã, meu Deus, estamos aqui diante de Ti, lhe clamando e lhe pedindo. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, venha sobre cada coração, cada mente. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, para vivermos uma vida de adoração livre, Senhor, te adorando em todo momento, Senhor, da nossa vida, Pai. Pai de amor, receba, Senhor, todos os nossos louvores, toda a nossa adoração. Ó Deus, no culto, Senhor, que será dado, prestado ao Senhor à noite, Senhor. Um momento onde iremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. No momento onde venhamos a entender, Senhor, a lembrar, Senhor, do Teu amor por nós através do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos, ó Deus, abandonar, Senhor, tudo aquilo que nos liga às coisas desse mundo, para vivermos as coisas do Teu reino, Senhor, porque elas são valiosas e eternas, meu Pai. Por isso, toma as nossas vidas, toma os nossos corações, Senhor. Rendemos graças e louvores por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, orando ao Senhor, entregando, Senhor, nossa vida a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nos dê um continuar de semana maravilhoso na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Deus te abençoe.